Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. A reforma trabalhista já foi sancionada pelo presidente e as novas regras começam a valer em novembro, mas ainda há muitas dúvidas sobre como ficam as relações entre patrão e empregado a partir de agora. Jornadas mais longas, possibilidade de negociação individual e novos critérios para entrar com uma ação na justiça estão entre as novidades. E para falar sobre as principais mudanças que afetam o trabalhador, eu converso com Valdete Severo, juíza do Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho e doutora em Direito do Trabalho. Doutora Valdete, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Bom, então a gente quer saber, e agora, né? A reforma está aprovada. Como é que ficam os trabalhadores? Qual que é o impacto disso para a sociedade? Pois é. Eu que me incluo entre aqueles que batalharam tanto para essa reforma não ser aprovada, posso te dizer assim que no momento da aprovação foi um momento de luto mesmo, para todos que acreditam no direito do trabalho. E a pergunta que todos se fizeram a partir de então foi essa, né? E agora? O que a gente faz? A gente nem acreditava que isso aconteceria e aconteceu. Bom, te respondo que agora a hora é de conhecer muito bem essas alterações para poder criar uma racionalidade de resistência, que me parece que é fundamental, porque essa lei tem um efeito simbólico de destruição do direito do trabalho que é muito grave. Então, nós precisamos realmente conhecer e criar esses instrumentos jurídicos, que é a nossa arma, né? De luta é o discurso jurídico, então nós precisamos criar um discurso de resistência, até porque a lei foi inserida dentro da CLT e contraria várias normas da própria CLT. Então, assim, essa dificuldade em compatibilizar se dá justamente porque a racionalidade da lei não é a racionalidade social que a CLT tem. Ela vem inclusive os próprios defensores, né, o Rogério Marinho declarou publicamente isso, ela vem com o sentido, com o intuito de proteger o empregador, que é a antítese do direito do trabalho. Que é a proteção do trabalhador, né? Que não tem como fugir que o direito do trabalho é uma justiça social. Não tem, inclusive, assim, o próprio decreto que instala a justiça do trabalho diz isso, que ela está sendo instalada para promover proteção de quem trabalha. E aí há um discurso que diz assim, sim, a proteção é do trabalho, não é do trabalhador. Mas a gente tem que se dar conta que na relação de trabalho, esse trabalho não se descola da figura do empregador, né? O trabalho é o objeto dessa relação jurídica, mas o trabalho não é entregue sozinho. Eu não consigo entregar a minha força de trabalho para o empregador, eu preciso estar lá, né? Então eu estou vivendo enquanto eu trabalho, eu estou sofrendo enquanto eu trabalho, eu estou criando laços enquanto eu trabalho. Então o direito do trabalho existe para proteger o trabalho, sim, mas pelo fato objetivo de que o trabalho pertence a um sujeito e não consegue ser descolado desse sujeito. E esse sujeito precisa ser protegido pela ordem jurídica, porque nesta relação social ele está em desvantagem objetiva, exatamente por esse fato. Porque ele tem que estar lá trabalhando. Então toda a humanidade dele fica implicada, afetada pela relação de trabalho. E aí as regras de proteção vêm tentar pôr um limite nessa possibilidade de usar uma pessoa como coisa. Antes a doutora falou sobre a resistência, né? Que o juiz tem que adotar uma postura mais resistente. Então eu gostaria de saber, assim, porque foram muitas as mudanças, né? Acho que é a primeira vez desde a criação da CLT que se mudam tantos artigos ao mesmo tempo, de uma só vez, né? Ao mesmo tempo. Então, como que vai ser feita essa harmonização das leis vigentes com essa nova legislação, né? De que forma isso vai ser feito e de que forma, como que é essa resistência que a doutora fala? Até eu te dizer assim, eu acho que tem que resistir e tem que avançar, porque tem coisas na CLT que realmente já deveriam ter saído de lá, como as regras sobre justa causa, por exemplo. Mas assim, como fazer a resistência, né? Eu não consigo ver possibilidade de compatibilização das regras dessa Lei 13.467 com o texto da própria CLT. Porque a lei vem e faz assim, permanece o artigo 2º caput, mas tem modificação no inciso. Permanece o artigo 10, mas tem um 10A. Permanece o 448, mas tem um 448A. Enfim, né, a lei vai fazendo enxertos. Só que esses enxertos, como eles têm realmente o propósito de proteger o empregador, fazendo uma inversão em relação ao que é o próprio direito do trabalho. Porque a justificativa é que a CLT é muito protetiva, né? Então eles querem proporcionar maior equilíbrio nas relações. Esse é o discurso, né? Se a gente olha para a CLT, a gente vê que esse discurso não cola. Porque a CLT tem muito pouco de protetivo e o que é pior, ela estabelece uma lógica que tentou ser alterada pela Constituição, mas que nós não levamos a sério a Constituição nesse aspecto, que é uma lógica de livre dispensa. Então, assim, por mais que nós tenhamos regras de proteção, se nós vivemos numa realidade em que o empregado pode ser despedido sem motivação, veja, eu não estou falando de estabilidade, estou falando de motivar, de dizer por que está sendo despedido. Não é possível a gente comprar esse discurso de que a CLT é protetiva demais
se não tem sequer motivação para despedir. Quer dizer, o empregado vai exercer que direito no ambiente de trabalho, se qualquer direito que ele tentar exercer pode ser o motivo da perda do emprego, numa realidade em que tem 14 milhões de desempregados. Na verdade, eu vi há 2 semanas atrás uma reportagem que falava de 23 milhões, quer dizer, pior ainda. Então, nós nem temos uma regra muito protetiva, e nem teremos agora uma regra mais equilibrada, porque a CLT já não é protetiva como deveria ser, e as regras que foram inseridas nela são regras que distorcem a própria razão de ter direito material e processual do trabalho. Bom, eu acho que também todo trabalhador agora gostaria de saber o que vai acontecer a partir de agora com os contratos em vigor. Essa nova ela passa automaticamente a valer ou não? Como é que isso vai funcionar? Pois essa é uma discussão que se tem, mas assim, a rigor, regras de direito material valem para as novas relações. Então assim, os contratos que forem firmados a partir de novembro, que em tese serão afetados por essa regra. Por que eu estou dizendo em tese? Porque isso será uma interpretação. Daqui a pouco nós vamos ter gente defendendo que é possível aplicar de imediato as regras materiais. Mas no campo material é mais fácil, inclusive juridicamente, essa defesa de que só valerão para contratos novos. O nosso grande problema é o âmbito processual. Porque as regras de direito processual são imediatamente aplicáveis. Mas aí a gente tem aqui um problema, que é o problema do próprio princípio da colaboração, se a gente quiser usar a linguagem do CPC, por exemplo. Existe uma ideia, e isso é muito claro na teoria geral do processo, de que o processo não pode ser surpresa, né? Tanto que vem o CPC falar que o juiz não pode ter decisão surpresa. O princípio da vedação da decisão surpresa. Né? Esse princípio da vedação que veio da doutrina para entrar no CPC, que é complicado, mas enfim, não é o nosso objeto aqui de fala, ele vem dentro de um conjunto, né, de uma teoria que vai dizer, não pode haver surpresas no processo, porque nós estamos falando de um diálogo democrático, certo? De um Estado que tem monopólio da jurisdição. Ou seja, eu não consigo resolver os meus conflitos por conta própria, eu preciso ir até o Estado. Mas para ir até o Estado, eu preciso conhecer as regras do jogo. Né? Eu brincava ontem numa fala, eu não posso começar a jogar futebol e nos 42 do segundo tempo isso virar rugby, porque eu não vou saber as regras. Então, não dá para o processo em curso ter a aplicação das novas regras, porque o pedido não foi feito com indicação de valor, a parte não sabia que estava correndo o risco de uma sucumbência. Quer dizer, existem vários fatores que vão acabar prejudicando muito o trabalhador. Porque como a reforma é toda contrária aos interesses do trabalhador, ele é que será prejudicado se for aplicado de imediato. Então, assim, já tem muita gente que tem comentado sobre a reforma defendendo essa compreensão, esse entendimento de que mesmo as regras processuais só devam ser aplicadas aos processos que ingressarem na Justiça do Trabalho após a data de entrada em vigor da lei. Exato. Não em novembro, dia 11 de novembro, né? Que é quando ela entra Tem gente que diz que é dia 13, mas assim, o cálculo, se tu fizer contar dia a dia, tu chega no dia 11 para a vacácio que está ali prevista. Né? Então, os processos que estão tramitando nessa data seguem o processo de forma normal, em tese, né? Isso, eu estou te dizendo que há uma compreensão de que seja assim, mas existe fundamento jurídico para aplicar de imediato, o que seria um problema. Né? Porque como a CLT no campo processual foi muito alterada, inclusive quanto a critérios para admissibilidade de recurso, depósito recursal, execução, então assim, se aplicar para os processos em curso, vai realmente surpreender as partes e prejudicar a parte autora. Bom, doutora Valdete, eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que discute a nova legislação trabalhista, com a juíza Valdete Severo, do TRT Gaúcho. Bom, doutora Valdete, então vamos falar mais especificamente sobre algumas das principais mudanças que mais afetam aí os trabalhadores, né? E eu queria começar pela questão da jornada 12 por 36. Como é que essa regra vai funcionar a partir de agora? Bom, primeiro eu vou te dizer o seguinte, essa jornada de 12 por 36 não é uma invenção da reforma. Aliás, quase nada ali é, né? Se nós formos olhar o texto dessa lei, a maioria das alterações que foram feitas são súmulas do TST ou estão dizendo o contrário de uma súmula do TST, como aquela, né? O preposto não precisa ser empregado. É para negar uma súmula do TST. Tem pouca invenção, na verdade, tem pouca novidade. Então, assim, essa jornada já vem sendo praticada, infelizmente, porque a Justiça do Trabalho já tem há algum tempo súmula chancelando a possibilidade de negociar coletivamente jornada de 12 por 36, e agora ela entra no texto de lei. Só que o problema é que primeiro ela entra no texto de lei permitindo a supressão do intervalo. Então, isso não existia, nem a súmula do TST não falava nisso. O que muda, então, se já existia, né? A jornada de 12 já era permitida para algumas categorias que negociavam coletivamente. Agora, a lei vai falar em jornada de 12 por 36 com redução ou indenização do intervalo, ou seja,
Pode haver o pagamento de uma hora intervalar para o empregado e ele não fruir intervalo, que é muito grave, porque a gente tem vários estudos demonstrando que aumenta muito a possibilidade de acidente típico de trabalho nas horas de trabalho. Horas extras, no caso, além das 8 horas diárias, Exato. né? Na verdade, assim, o estudo diz que a partir de 4 horas consecutivas de trabalho, a pessoa cansa e perde a atenção. Então, começa a aumentar o número de doenças relacionadas ao trabalho pela fadiga e de acidentes típicos por essa falta de concentração que decorre do cansaço. Isso significa que vai aumentar o recurso ao INSS. Né? E aí a gente já vê que aqui já tem um problema de diálogo entre reforma trabalhista e reforma previdenciária. Porque a reforma trabalhista, além de tirar a base contributiva, como faz no caso da remuneração, permite majoração da jornada. E é sabido, estudado, comprovado que extensão de jornada causa acidente e doença profissional. Então, permite que reduza ou retire o intervalo, altera o 61 para dizer que mesmo essa jornada pode ser estendida por mais tempo se houver necessidade. Além das 12 horas. Além das 12 horas. Então, está permitindo, em tese, que o trabalhador trabalhe 13, 14 horas consecutivas, isso seja considerado regular, não desconfigure o regime. E vai abrir um parágrafo único no artigo 60 para dizer que aquela necessidade de autorização de uma autoridade que vá lá investigar se no ambiente de trabalho fazer hora extras prejudica ou não a saúde do trabalhador, que essa exigência legal não vale para a jornada de 12 por 36. E tudo isso, assim, uma jornada que é flagrantemente inconstitucional, porque a Constituição fala em 8 horas no máximo, e o 59 segue falando que as horas extras são de no máximo 2 por dia. Então, como ficou a CLT agora? 8 horas da Constituição, está respeitado no 59, que diz que o máximo é 2 horas extras por dia, mas aí vem um artigo novo, né, o 59, não lembro se o A ou B, para dizer que é possível jornada de 12 por 36, que extrapola todos os limites, o da Constituição e o da CLT. E essa jornada, ela vai ser estipulada entre quem? É um acordo entre o trabalhador e o empregado? Pelo texto da lei, pode ser inclusive acordo individual. Pode ser por norma coletiva, mas pode ser por acordo individual. Isso é grave também, porque retira o sindicato da discussão e permite que o próprio trabalhador abra mão de um direito constitucional que é o mais caro que existe, né, que está lá consagrado na primeira convenção da OIT de 19. Então, e tudo isso tem um outro, assim, complicador, e esse é um complicador positivo, porque a reforma é muito atécnica, muito mal redigida. Então, lá no 611-A, vai dizer assim, que é possível negociar, exemplo, limites sobre jornada de trabalho, vírgula, observados os limites constitucionais. Então, a própria reforma introduziu na CLT uma regra expressa dizendo que não pode haver negociação que fira os limites constitucionais sobre jornada. Não precisava dizer, porque nós já temos o artigo 7º, mas diz expressamente. Então, se nós levarmos a sério o 611-A nesse item 1, a jornada de 12 por 36 não vai poder ser aplicada, porque ela está extrapolando os limites constitucionais. Sim, ela é aplicada hoje em algumas profissões mais específicas, né? Vigilante. Muito grave, inclusive, né? Porque um dos argumentos que é utilizado por quem defende a reforma é justamente esse. Não, ela se dá em setores específicos. Quais são? Os principais, segurança e saúde. Então, veja, primeira coisa, a CLT, nesta reforma, que na verdade é reforma entre aspas, porque é uma deforma, né, uma desconfiguração da CLT, não vai limitar. Ela vai dizer que é possível jornada de 12 por 36 por acordo individual entre patrão e empregado e não vai dizer apenas para tais categorias. E mesmo que dissesse, veja bem, vigilância, que usa arma de fogo, né, protege patrimônio, mas assim a pessoa pode trabalhar munida de arma de fogo 12 horas consecutivas sem intervalo. Imagina o nível de estresse e cansaço e o que isso vai refletir no trabalho que ela realiza. E a área da saúde. Quer dizer, nós vamos construir ou vamos chancelar uma realidade que já existe, vamos potencializar uma realidade de dano à saúde para os trabalhadores que cuidam da nossa saúde. Esgota bastante. Esgota, não, e outra, a gente sabe que esses profissionais dificilmente trabalham num local só. Então, assim, a gente tem pessoas trabalhando na área da saúde por 24 horas consecutivas. Trabalham 12 horas num emprego e vão mais fazer Exatamente. 12 horas em outro. Então, veja, a gente está precarizando a condição de trabalho dessas pessoas, mas a gente está precarizando também a prestação do serviço que elas vão dar às pessoas que são doentes, debilitadas, precisando de atenção, precisando de cuidado, porque vão ser pessoas que vão estar esgotadas. Imagina trabalhar num ambiente hospitalar 12 horas consecutivas sem nenhum intervalo. E é isso que está sendo chancelado. Então, assim, até é engraçado que se defenda a reforma dizendo que não há supressão de direitos ou mitigação de direitos, quando se a gente lê normas como essa do 12 por 36, a gente vê que o que está fazendo é pegando uma realidade que já foi chancelada pela jurisprudência e tornando pior ainda.
Bom, a doutora comentou que essa questão da jornada 12.36, ela vai poder, inclusive, ser feita por acordo individual, né? Acho que uma das grandes questões, os grandes debates nessa reforma são a validade do acordo entre patrões e empregados. Então, gostaria que a doutora explicasse para a gente como é que é hoje e como é que vai passar a ser a partir de agora, assim, como que vai se dar na prática esse diálogo, essa relação, então, entre o empregador e o empregado? O que a reforma, essa deforma vai dizer, né? Que algumas coisas, como jornada de 12 por 36, podem ser negociadas diretamente, e a outra questão, por exemplo, que pode ser negociada diretamente são os intervalos para amamentação da lactante. E vai dizer também, numa regra expressa, que o trabalhador que recebe mais do que 2 vezes o benefício da Previdência, que hoje dá 11 mil e alguma coisa, e tem curso superior, poderá negociar tudo diretamente, tudo, qualquer coisa, sem a intervenção do sindicato. O que vai mudar vai depender da reação que a Justiça do Trabalho vai ter. E eu digo isso porque a regra do artigo 9º da CLT, que diz que qualquer cláusula que mitigue ou reduza ou retire direitos trabalhistas é nula de pleno direito, se manteve. Então, assim, mesmo essa negociação que está sendo estimulada, isso é verdade, pela reforma, que seja feita diretamente entre patrão e empregado. Mas isso só nos casos do trabalhador considerado, então, que ganha mais, que não é mais o trabalhador hipossuficiente, é aquele trabalhador que ganha acima dos 2 salários mínimos da Previdência, é isso? Exato, mas assim, não dá para dizer que ele não é hipossuficiente, né? Mas eu só vou completar e deixa eu falar disso porque eu acho que isso é bem importante também. O artigo 9º se mantendo, vai ter que haver esse crivo pela Justiça do Trabalho. Então vai fazer o acordo, beleza, mas vai chegar na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho terá que analisar se este acordo implica renúncia. Porque foi dito por quem se autodenomina o pai da reforma que o princípio da proteção está mantido. Bom, se está mantido o princípio da proteção, a irrenunciabilidade continua existindo e continua por causa do artigo 100 da Constituição, do 1707 do Código Civil e do 9º da CLT. Que diz assim, que qualquer norma ou cláusula que mitigue ou retire direito trabalhista é nula de pleno direito. E aí a questão do hipersuficiente é assim, a gente precisa superar, por isso que eu falei que tem que resistir, tem que avançar. Essa ideia que a doutrina traz de que a proteção decorre de uma hipossuficiência do trabalhador, porque isso significa atribuir ao trabalhador, né, o problema, ele é hipossuficiente. E na verdade o direito do trabalho não se constrói assim, ele se constrói em razão do objeto dessa relação, porque o trabalho humano nessa relação precisa entrar dentro de uma lógica de produção, ele vira um fator de produção. E aí, assim, quanto mais o empregado se adaptar e produzir e assim, não deixar que a humanidade dele invada o ambiente de trabalho, tanto melhor. E essa questão que é objetiva da relação de trabalho é que o direito do trabalho vem e regula para dizer, não, tudo bem, tu vai ser objeto dessa relação, mas eu vou manter a tua condição de sujeito. Então eu vou limitar o teu tempo de trabalho, eu vou limitar, eu vou estabelecer uma remuneração mínima para que tu possa consumir fora do ambiente de trabalho, vou te dar horas de descanso para que tu não adoeças trabalhando e assim por diante. Então, não se trata de uma hipossuficiência. E aí, por consequência, não se trata de uma hipersuficiência. E nem dá para dizer que alguém que seja remunerado com uma remuneração de 11 mil e tenha curso superior seja hipersuficiente, porque a gente pode pensar em exemplos, um médico com um hospital, um trabalhador universitário, um grande gerente, um CEO de uma empresa muito grande, que a gente vai ver na realidade concreta que esse trabalhador não tem condições de negociar com o seu patrão, por questões objetivas, porque ele depende do trabalho para sobreviver e porque nessa relação de trabalho ele entra com toda a humanidade dele. Então ele precisa do direito do trabalho para garantir que ele continue sendo respeitado como sujeito de direitos nessa relação. E isso independe do salário que ele ganha, da riqueza que ele tem, ou da formação, né? Se ele tem curso superior ou não tem nada a ver, né, com ele. Doutora Valdete, eu tenho que pedir mais um tempo que a gente vai para o nosso próximo intervalo. A gente já volta então daqui a um minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com a juíza do trabalho, Valdete Severo. Bom, doutora Valdete, só para a gente concluir então que a gente falávamos no bloco anterior sobre a questão do negociado sobre o legislado, né? Essa possibilidade então de acordos individuais, né? No caso do banco de horas, que é um instituto assim bastante polêmico, a gente pode dizer assim, né? Agora ele vai poder ser instituído por meio desse acordo individual. Como é que isso vai funcionar? A gente pode dizer que na prática seria o fim das horas extras? O banco de horas já foi o fim das horas extras, né? E agora ele está sendo potencializado. Acordo individual, acordo tácito, a lei vai falar em acordo tácito de banco de horas e vai falar que mesmo a realização de horas extras não desconfigura o banco de horas. Então, sem dúvida, a ideia é eliminar completamente o direito às horas extras. A gente vê
Mais uma vez que esse discurso de que não tem eliminação de direitos não cola, porque na verdade a eliminação se dá muitas vezes não retirando a regra, mas com esses subterfúgios, né? É uma questão que a gente pode ver, então, nitidamente, que vai ser uma redução de direitos, porque até Exatamente. então, para poder ser feita a instituição do banco de horas só por meio acordo coletivo, né? Exatamente. Então, assim, dizer, reduziu para 6 meses, sim, mas pode ser acordo individual e tácito. Imagina, acordo tácito, o trabalhador nem sabia que ele tinha feito acordo e está valendo o banco de horas. Isso é bem grave, né? Porque a medida do tempo é exatamente o que dá a medida da remuneração. Se eu não consigo mais controlar a medida do tempo que eu coloco à disposição do empregador, eu não tenho mais como controlar se esse trabalho está sendo remunerado ou está sendo prestado sem qualquer remuneração. Até porque também as horas extras elas são pagas diferente do que acontece com o banco de horas, né? Na verdade, a hora extra seria um acréscimo de 50%. Isso. E o banco de horas elimina o adicional de horas extras, né? Tu compensa uma hora extra por uma hora de folga. Exatamente. Bom, então com a aprovação da lei, uma outra questão que vai afetar diretamente o trabalhador é que ficou mais caro a partir de agora para ele ingressar com uma ação na justiça, né? Primeiro, por conta da limitação da assistência judiciária gratuita, mais um tema polêmico aí, uma das novidades aí. E segundo, por conta do pagamento de honorários periciais e sucumbenciais. Doutora, explica pra gente como é que vai funcionar essas alterações. Tem várias alterações ali que são claramente destinadas a tentar vedar o acesso à justiça, que é um direito fundamental, né, numa lógica em que se o trabalhador não for para a Justiça do Trabalho, ele não tem onde reclamar os seus direitos. Justamente um dos debates dessas novidades, né, é no sentido de realmente prejudicar o acesso do trabalhador, né? Exato, afastar o trabalhador da Justiça do Trabalho. Por isso que essas regras aí não podem realmente ser aplicadas. Talvez sejam o que é de pior na reforma. Então, assim, tem a questão de pagar custas do processo. Se o trabalhador não vai na audiência e arquiva o processo, essa lei vai dizer que para entrar com uma nova ação ele tem que pagar custas desse que arquivou. Então, se ele não tiver dinheiro para pagar as custas, ele não poderia ter acesso à jurisdição, o que é uma norma inconstitucional. A questão da gratuidade da justiça, que é um princípio, né, que decorre diretamente, na verdade, de um princípio que é a proteção e que está lá na instituição da Justiça do Trabalho como uma das razões pelas quais tem Justiça do Trabalho, ficou pior na CLT do que no CPC. O artigo 98 do CPC garante uma gratuidade integral, tal como determina a Constituição. A CLT diz que a gratuidade da justiça fica limitada à comprovação, né, que é realmente o termo que a Constituição usa, mas que o CPC e toda a prática jurídica já ultrapassou para dizer que basta a declaração. Na Justiça do Trabalho vai precisar da comprovação. Que fica subjetiva essa questão de como que eu vou comprovar. Imagina, perante né? o juiz. E até vou te dizer assim que na prática não vai ter tanta dificuldade, porque mais de 90% dos nossos reclamantes são desempregados, essa é a verdade. Mas vai criar um incidente, né, uma necessidade de prova no processo que não faz o menor sentido, que não se pede nem no processo civil, que presume a igualdade entre as partes. O nosso, que é baseado na proteção, faz sentido uma aplicação de uma regra como essa. Então, primeiro, limita quem vai ter a gratuidade. Segundo, estabelece que quem tiver a gratuidade ainda assim vai pagar honorários de perito e honorários de sucumbência. Quer dizer, então não é uma meia gratuidade. A gratuidade da justiça, na Justiça do Trabalho, que só existe para garantir gratuidade, ficará muito pior do que aquela do processo civil. A questão da sucumbência era uma coisa muito reivindicada também por parte dos advogados, né? E os advogados trabalhistas até fizeram uma primeira iniciativa que era boa, que era da tentativa de reparação integral. Né? Dizer, o trabalhador não pode pagar com crédito alimentar o meu trabalho, porque não foi ele que deu causa ao processo. Até aí, beleza. Aí depois começaram a falar em honorários de sucumbência aí é que se perdeu o discurso, esse discurso foi assimilado por essa deforma, né, e entrou na CLT e é um problema para o trabalhador, porque assim, o trabalhador não dá causa ao processo e ele não tem acesso aos documentos. Ele não tem acesso a nada da relação de emprego. Tudo fica em poder do empregador. Mas esse ponto não seria justamente para inibir aquelas ações mais aventureiras, que justamente o trabalhador que vai acabar perdendo depois futuramente, porque ele não tinha assim, direito a todos aqueles pedidos? Isso é que se argumenta, mas veja, aí nós estaríamos então fazendo uma inversão. Nós estamos usando a exceção como regra. Nós estamos dizendo que os trabalhadores vão à Justiça do Trabalho para fazer uma aventura e mais, estamos dizendo que os juízes do trabalho não conseguem coibir essa aventura sem uma norma que puna o trabalhador. E essa não é a nossa realidade. Eu faço audiência praticamente todos os dias e eu posso te dizer assim com tranquilidade que a maioria absoluta das demandas trabalhistas versa sobre rescisão não paga. Sabe, assim, sobre horas extras que também, por banco de horas, não foram pagas. Se eu não me engano, tem uma pesquisa que foi em torno de 40% das ações são justamente por conta das verbas rescisórias. Exato. Então, se a pessoa saiu da empresa com um até logo, sem receber absolutamente nada, ela tem que contratar um advogado para receber a rescisão.
Não é razoável que ela retire valor da rescisão para pagar o advogado se o empregador deu causa. Bom, isso tudo bem, isso faz sentido no processo de trabalho. Agora, o empregado que não tem acesso a documentos, ter a certeza da... Porque o que acontece com a reforma? Estabelece uma lógica tão distorcida que se o empregado não tiver certeza da vitória no processo, ele não pode ingressar com a ação. Porque tudo que ele perde se transforma em algo contra ele. Ele vai ter que usar o crédito trabalhista alimentar que ele tem para pagar o que ele não conseguiu provar. E essa é a diferença. Não é o que ele foi buscar por aventura, é o que ele não conseguiu provar. E muita coisa, veja só, a gravidade disso. Uma das matérias mais difíceis de serem provadas na Justiça do Trabalho é o assédio. Qual é o trabalhador que vai ter a coragem de pleitear e tentar provar um assédio, sabendo que se ele de antemão tiver a certeza da prova, ele não vai ter nunca? Ele vai ter que pagar honorários para o advogado da empresa. Então, cria uma distorção que, sem dúvida, afasta o empregado, o trabalhador da Justiça do Trabalho, e isso é muito grave. Bom, então, nesse contexto, assim, para a gente finalizar, como que a doutora avalia, então, o papel e a posição da Justiça do Trabalho diante desse cenário, então, de pós-reforma? Me parece que o papel da Justiça do Trabalho agora é resistir a essa lei, porque essa lei entra como um organismo estranho dentro do direito do processo do trabalho, não é processual trabalhista, não é material trabalhista, é um direito empresarial que foi enxertado na CLT. Então, acho que nós precisamos resistir, inclusive para manter a Justiça do Trabalho existindo, e precisamos avançar, né? Passado o momento da resistência, a gente precisa começar a construir uma lógica, por exemplo, de aplicação das convenções da OIT, que hoje é pouco utilizada, né? Não se vê muita sentença fundamentada em norma da OIT. E nós podemos começar a fundamentar, temos precedentes para isso. E começar a aplicar mais a Constituição, que nós também descuidamos dela, né, nesses últimos anos. Então está na hora de voltar a ler a CLT, a ler a Constituição Federal e a utilizá-las, e utilizar as convenções da OIT como fundamento das decisões para manter o direito do trabalho vivo. Bom, doutora Valdete, foi um prazer conversar com a doutora e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Hoje conversamos sobre os impactos da nova legislação trabalhista na vida do empregado com a juíza Valdete Severo, do TRT Gaúcho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!